Olá, futuros enfermeiros e enfermeiras e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom, meus amores, hoje eu vim conversar com vocês sobre o X, A, B, C, D, E do trauma, tá? Então, mudou, né? Antes era só A, B, C, D, E do trauma, né? Agora eles aumentaram, então, o X. Então, ficou X, A, B, C, D, E do trauma. Tá, então eu vim conversar com vocês a respeito disso, que eu recebi algumas dúvidas, né? Tem pessoa que não sabe o que é esse X, A, B, C, D, E do trauma. Então eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito, né? Espero que ajude, né, o pessoal que tá em dúvida aí. E vamos bora lá pro vídeo, né, gente? Então tá assim, ó. O trauma, então, ele foi a história desse X, A, B, C, D, E do trauma, ele iniciou em 1976, né? Então, foi com uma família de cirurgiões ortopédicos, eles sofreram um acidente, né? E aí, a partir daí, ele percebeu a fragilidade, então, do atendimento, né? Porque se tu vai analisar uma cena de acidente, ela tem que ter uma sequência, né, de cuidados, e através dessa sequência é que a gente vai ter o sucesso do atendimento do paciente, né. Então, essa família, então, o médico, o nome dele era Jim Steiner, né, então ele percebeu as fragilidades do cuidado em primeiros socorros, então as vítimas de trauma, né. E depois dessa experiência que aconteceu com ele mesmo, ele desenvolveu o protocolo ABCDE, tá? Que passou a ser empregado em diversas regiões do mundo a partir de 1978, tá, gente? Sendo ministrado, então, neste ano, o primeiro curso relacionado a esse tema, tá? O importante desse método que foi desenvolvido pelo esse médico ortopedista, Jim Steiner, é que foi reconhecer, então, os cuidados que devem ser iniciados, né, após um trauma, após um acidente, né, o que a gente deve iniciar para poder estabilizar, então, o nosso paciente, né, deixar ele mais seguro, até para ele poder ser transportado depois pela ambulância, né. Então, a gente inicia, tá? A mudança, então, com a entrada do X, né? Lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha, então, A, B, C, D, E do trauma. Então, foi implementado, então, o X, né? E o que mudou? O X, então, ele foi implementado pelo HTLS em 2018, tá? No capítulo 6, que fala mais a respeito disso, tá? Então, a gente chama isso de mnemônico do trauma, tá? Antes, então, era a ABCDE. Na nona edição, então, de 2018, no capítulo 6, ele entrou o X, tá? O que significa o X? Hemorragia exsanguinante, né? Hemorragia externa grave, né? Que não foi ainda publicado oficialmente, tá? Nem atualizado, nem, como que eu vou explicar pra vocês, não foi traduzido, tá? Ainda, oficialmente, tá? O APH, então, ele sofreu essa alteração, então, ganhando o X, que é hemorragia ensanguinante, e a mesma coisa que hemorragia externa grave, tá? Então, são grandes hemorragias externas, né? Antes mesmo, que é realizado antes mesmo do controle cervical, né? E da abertura de vias aéreas. Então, por isso que o X vem na frente. Antes, né, era o ABCDE do trauma. Aí agora vem o X, por quê? Porque o paciente ele vai morrer muito mais rápido se ele tiver uma hemorragia. Até muito mais rápido do que a gente fazer o controle da cervical dele e a abertura das vias aéreas. Então, se ele perder uma grande quantidade de sangue, ele vai acabar morrendo antes, né? Então, pra gente evitar isso, a gente controla essa hemorragia externa. Então, por isso que o X vem primeiro antes de tudo, tá, gente?
O ABCDE do trauma, então, ele é um mnemônico que padroniza o atendimento ao paciente, tá? Politraumatizado, tá? Ele define prioridades de abordagem, tá? Ao trauma, né? No sentido de padronizar um atendimento, né? Que a gente siga sequências para poder atender o nosso paciente, tá? De forma mais rápida e fácil, né? Que a gente consiga memorizar e seguir todos os passos, tá? Que devem ser seguidos durante esse tratamento, esse atendimento pré-hospitalar ao nosso paciente, tá? Ele foi pensado, então, para identificar lesões potencialmente fatais no indivíduo, tá? E aplicado em todas as vítimas de quadro crítico, independente da idade, tá, gente? Então, não é diferente para criança, não é diferente para adulto. Então, essa sequência, ela vai seguir esse padrão para todos os pacientes de qualquer idade, idosos, adultos e crianças, tá? O objetivo disso é reduzir, então, a mortalidade, tá? O índice dessa mortalidade e morbidade em vítimas de qualquer tipo de trauma, tá? Então, por isso que a gente segue esse padrão, tá? O que a gente tem como conduta, então, no atendimento pré-hospitalar, tá? Antes de a gente abordar, então, esse mnemônico, né, do X, ABCDE, né, ao paciente vítima de trauma, a gente tem que atentar a alguns itens, tá? Essenciais para salvar a vida dessas pessoas, né, para salvar e guardar a vida dessas pessoas. E da própria equipe de enfermagem, tá? A equipe de enfermagem, a equipe de saúde, no caso, os médicos, os enfermeiros e os técnicos que estão atendendo nesse atendimento pré-hospitalar, tá? A gente tem que ter a segurança da nossa equipe, né? Isso o enfermeiro vai organizar esse cuidado, tá? Então, a gente vai priorizar a segurança da nossa equipe, primeiramente, tá? E aí, a gente tem que estar no local seguro para que a gente consiga fazer um atendimento correto ao nosso paciente, tá, gente? Que mais? A gente tem que avaliar primeiramente, então, a segurança da cena, tá? O uso de EPI, sinalização de cena, tá? A gente tem que ter cones de isolamento. Na pista, a gente tem que sinalizar que aqui naquele local vai ter um atendimento, tá? E que a gente precisa daquele local livre. E a gente precisa ver, por exemplo, se a gente tem segurança para poder atuar naquele local. Até porque a gente sabe que às vezes nossa vítima de trauma vai ser uma vítima que pode ser baleada, né? Então a gente pode não estar seguro naquela cena, né, de atendimento. Então a gente tem que primeiramente ver se o local onde a gente está atendendo é um local seguro para que a gente possa colocar nossa equipe lá, gente. Então é muita responsabilidade. A gente tem essa responsabilidade quanto enfermeiro de colocar a nossa equipe de enfermagem, nossa equipe médica também num local seguro, né, para fazer o atendimento do nosso paciente, tá? Então a gente tem que isolar a área para poder fazer esse atendimento. E aí depois a gente já vai pro protocolo, então, do mnemônico, né? A gente vai dizer o que significa, vou explicar para vocês o que significa cada letrinha desse XABCDE, tá? X, então, é exsanguinação, né? Exsanguinação, que é hemorragias internas, né? É contenção da hemorragia externa grave, tá, gente? A abordagem, então, ela tem que ser feita antes de manejo de vias aéreas, tá? E ela é responsável, então, por que a gente vai fazer antes, gente? Porque ela é grande responsável pela maior número de mortes dos nossos pacientes, tá? Então, a gente tem que controlar sempre onde tiver hemorragia primeiro, tá? Apesar de a obstrução de vias aéreas matar também, mas viu-se, né, pelo estudo que as hemorragias internas, elas acabam sendo mais graves e acabam, então, matando, levando os pacientes em óbito muito mais rápido, tá? O A, então, é vias aéreas e proteção da coluna vertebral, tá? Então, a gente vai realizar, então, a avaliação das vias aéreas, né, no atendimento pré-hospitalar, porque 66%, de 66% a 85% das mortes evitáveis, tá, ocorrem por obstrução de via aérea,
Então, a gente não avalia o nosso paciente, não avalia a via aérea, e é essa obstrução que vai levar o nosso paciente a óbito. Então, por isso que ela vem no A. Então, a obstrução de vias aéreas, a gente tem que fazer o manejo, então, né, e manutenção dessas vias aéreas, tá? Utiliza-se, então, as técnicas de chin lift, tá? Que é a elevação do queixo, tá? O paciente vai estar deitado, elevação de queixo, tá? Uso de aspirador de ponta rígida, tá? Que é o jaw thrust, e anteriorização da mandíbula, tá, gente? Com a cânula orofaringe, tá? A cânula de Guedel. Então, a gente vai desobstruir, e verificar a via aérea do nosso paciente, tá? Que significa, então, a proteção da coluna cervical. Vítimas conscientes, então, a equipe de socorro, ela deve se aproximar na frente da vítima, então, para que evite que ela se mova, né? Que ela mova a cabeça para os lados, que ela mova o corpo, então, a gente consegue, então, verificar a coluna vertebral da nossa paciente, né? A gente consegue imobilizar esse paciente para que ele não tenha lesões medulares, tá? A imobilização, ela deve ser feita em toda a coluna vertebral, tá? Não pode se limitar, então, só a cervical, tem que ser toda a coluna vertebral. Por isso a gente usa a prancha rígida, tá? Que ela deve ser utilizada sempre, tá? Então, a gente tem que avaliar e imobilizar o nosso paciente, tá? Então, a gente tem que considerar que todo o paciente, todo paciente politraumatizado, ele pode ter uma lesão de coluna cervical. Então, né, a gente tem que atender de forma multissistêmica, tá? A gente tem que evitar, a gente tem que prevenir, né? Mesmo que o paciente não tenha, a gente tem que prevenir. Então, o que significa o B? Boa ventilação e respiração. No B, então, o socorrista, ele deve analisar a respiração se está adequada. Se o paciente não está taquipneico, bradipneico, né? Apneico também. Então, eupneico é normal, né, gente? Então, taquipneico é aquela respiração mais... E bradipneico é... Quase não se nota a respiração do nosso paciente. Então, apneico, então, ele tá com falta de ar. Então, ele tá com falta daquela respiração, né, gente? Então, a gente vai inspecionar, então, a frequência respiratória, os movimentos torácicos, tá? Se ele tá cianótico, se tem desvio de traqueia, tá? E observar a musculatura acessória, tá? Que são os parâmetros que a gente deve analisar nessa fase, tá, gente? A gente vai ter que expor, então, o tórax do paciente, realizar a expensão e palpação pra gente verificar se tá tudo bem ali. E fazer a ausculta, tá? E a percussão também. Aí a gente consegue verificar se a respiração do paciente ainda tá eficaz ou se o paciente está, se ele tá bem oxigenado, tá? Ou com falta de oxigenação, pra gente poder seguir mais adiante, tá? O C, então, ele é circulação com controle de hemorragias, tá? Então, no C, a circulação é a pesquisa que a gente vai fazer de hemorragias, tá? Quais os principais parâmetros de análise nesse quesito, tá? A maioria das hemorragias, tá? Estancadas é pela compressão do foco. Então, a gente vai ter que procurar o foco da hemorragia e vai ter que fazer compressão sobre aquele local até que a gente consiga encaminhar nosso paciente a transporte, tá? Então, a gente tem que conter essa hemorragia, tá? Porque a hemorragia, ela é a principal causa de morte, tá, gente? Então, qual é a diferença do X? Ah, Priscila, mas tu disse que X é hemorragia externa e C é hemorragia. Pois é, gente. Então, qual é a diferença dos dois?
tá? Apesar deles serem bem parecidos, eles têm a sua diferença. O X, ela se refere a hemorragias externas, tá? Grandes hemorragias, tá? Já o C se refere a hemorragias internas, tá? Onde a gente deve investigar perda de volume sanguíneo não visível, né? A gente vai ver a pele do paciente e a gente vai ver que vai ter um hematoma ali, que ele ali pode estar tendo uma hemorragia, tá perdendo sangue internamente. Então a gente vai ter que comprimir o local para a gente tentar parar essa hemorragia, tá? Quais os principais pontos de hemorragia interna? Então, a pelve, tá? O abdômen e membros inferiores, tá? É onde a gente vai conseguir ver mais as hemorragias internas, é onde geralmente acontecem as hemorragias internas, tá? A gente vai avaliar, então, sinais clínicos de hemorragia, tá? Como o tempo de enchimento capilar, né, que a gente faz. Geralmente, quando a gente vai atender um paciente no próprio hospital, a gente vai ver o tempo de enchimento capilar. A gente pode fazer um teste apertando o dedo do paciente, tá? E solta. Aí ele vai encher. Esse aqui, os capilares vão ficar vermelhos. Quando a gente aperta, a gente faz com que o quê? Que o sangue não circule mais naquela área. Quando a gente solta, o sangue vai voltar a circular naquela área. E essa volta é o enchimento capilar. Pra gente estar dentro da normalidade, ele tem que ser menor que 3 segundos. Então, se for maior que 3 segundos, a gente sabe que tá tendo algum problema relacionado à circulação daquele paciente, tá, gente? Então, essa é uma forma da gente saber. Então, a gente vai pressionar o local e vai ver em quanto tempo tem enchimento capilar naquela região, tá? A gente vai, então, avaliar, então, o enchimento capilar, né? Se for lentificado, se a região tiver com fria, pegajosa, né? Comprometimento do nível de consciência, da qualidade de consciência. Isso também é um indício que o nosso paciente, ele pode estar entrando em choque. Aí a gente já entra para a parte do choque hipovolêmico, né, gente? Então, é perda de até 700 e classe 1 diz que é perda de até 750 ml de sangue, tá? A perda, então, é até de 15%. Às vezes a pressão, ela tá normal, tá? O pulso, ele tá normal ou taquicárdico, ele pode estar aumentado, e a frequência cardíaca tá entre 14 e 20 incursões respiratórias por minuto. A diurese, então, ela tá maior que 30 ml, tá? A classe 2, então, é de 750 a 1.500 ml. A perda, então, é de 15 a 30%. A PA vai estar normal e o pulso vai estar diminuído, tá? A frequência respiratória vai estar entre 20 e 30 incursões respiratórias, ou seja, esse paciente ele vai estar taquipneico. E ele vai estar taquipneico, exatamente. E a diurese vai ser de 20 a 30 ml, tá? A classe 3, então, é de 1.500 a 2.000 ml de sangue perdido. A perda, então, vai ser de 30 a 40%. A PA vai estar diminuída, ele vai estar baixando, né? A PA dele vai estar bem baixa, ele vai estar, então, hipotenso. E o pulso, então, vai estar diminuído, ele vai estar bradicárdico, tá? E a frequência respiratória, então, vai ser de 30 a 40, então ele vai estar taquipneico, tá, gente? E a diurese de 15 a 30 ml, né? Ora, classe 4, então, vai ser maior que 2.000 ml de perda, né? A perda, então, vai ser maior que 40%, a PA vai estar diminuída, o paciente continua hipotenso, o pulso vai estar diminuído, continua bradicárdico, a frequência respiratória maior que 35, ele vai estar taquipneico e vai estar com mais aquela dificuldade, então, de respirar. A diurese, então, vai ser desprezível, tá? Então, a gente vai ter que avaliar. Isso é a classificação do choque hipovolêmico, tá?
O que a gente vai utilizar, então, nas soluções para reposição volêmica, tá, gente? A gente vai usar o Ringer lactato, tá? É uma solução, ela é isotônica, ela é escolhida porque ela é uma solução cristalóide, né? Ela não repõe hemácias, não recupera a capacidade de carrear, tá? O2, ou as plaquetas necessárias no processo de coagulação e controle de hemorragias, tá? A disfunção neurológica, então, no D é disfunção neurológica, né? A gente já tá na letra D. Então, o choque hipovolêmico, ele pertence ao C, a letra C. Então, a letra D é a disfunção neurológica. A gente vai começar a ver o neurológico do nosso paciente. Então, é a análise do nível de consciência, o tamanho e reação das pupilas, se ela tá anesocórica, se ela tá isocórica, se ela tá dilatada, né, midriática. Então, tudo isso aí a gente vai avaliar no nosso paciente, tá? A gente vai, então, ver a questão das reações da pupila, presença de hérnia cerebral, a gente vai ver a adequação do tecido cerebral, a gente vai aplicar a escala de coma de Glasgow, né? Essa que eu falei para vocês no vídeo de ontem. A gente vai aplicar nessas horas do trauma, a gente vai aplicar a escala, tá? E depois a gente segue aplicando no hospital também. E a letra E, que é a última letra, é a exposição total do paciente, ou seja, a gente vai analisar a extensão das lesões, controle do ambiente, tá? Com prevenção de hipotermia, a gente vai cuidar a hipotermia do nosso paciente, tá? Que são as principais medidas que a gente tem que orientar, que a gente tem que realizar. Então, o socorrista, ele vai analisar os sinais de trauma, né, sangramentos, manchas, tá, da pele e outras coisas, tá? E a parte do corpo que não está exposta pode esconder lesões mais graves, então a gente tem que expor o nosso paciente, tá? A gente tem que saber se... A gente tem que avaliar ele como todo o corpo dele, para ver se a gente tem lesões mais graves, tá, gente? Então, esse é o XABCD do trauma, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Desculpa pelo vídeo longo, mas não tem como não ser longo, né? Porque é bastante coisa. Se vocês quiserem me chamar inbox, mandar no privado, se vocês quiserem comentar nos comentários do vídeo, tá? Eu posso passar o material para vocês. É um material bem bom que eu tenho sobre o XABCD do trauma. Então, eu espero que esse vídeo ajude a esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Quem não se inscreveu no canal, então se inscreva, ative os sininhos de notificações, compartilhe os vídeos, né? Deixe seu like para saber que os meus vídeos estão ajudando vocês. Como sempre, eu estou à disposição para ajudar quem precisar. O que eu não souber, gente, quando a gente não sabe tudo, eu vou atrás, tá? Vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, que a gente tá aqui hoje para se ajudar, né? Agradeço imensamente, o meu canal tá crescendo graças à ajuda de vocês. Aos pouquinhos a gente vai chegar no objetivo, né? Que é alcançar o maior número de pessoas. Mais uma vez, só tenho a agradecer a companhia de vocês aqui comigo hoje. Né, gente? Por hoje é isso, certo? Tchau, tchau!